Queridos, então assim, professor é uma coisa de louco, né? Nós vamos iniciar então a nossa live com o público que já tá aqui e daí, quando os outros forem entrando, a gente vai discutindo melhor, tá bom? Mas então a proposta de hoje é falar um pouquinho como estará a outra parte do O pós-pandemia, né? Então quem será eu? Porque essa ideia, o livro que eu falei, que eu divulguei lá, é esse aqui, ó. E ele é muito interessante porque ele é praticamente só ilustração e pouco texto, tá? Aqui vocês não vão poder ver muito claro, mas enfim, a professora vai fazer uma tentativa. Então, esse livro, ele é muito bacana porque ele vai trazer uma parte, né, que é como se fosse uma fatia de algo, e o grande O, que é o que essa parte que falta tanto procura. E daí eu tava pensando, né, e vendo algumas lives e discutindo com alguns colegas também, que a nossa grande preocupação tem sido o que nós vamos fazer agora. Mas nós precisamos pensar que uma hora nós vamos sair desse ciclo, né? Essa pandemia vai passar, a Covid-19 vai passar. Boa noite, Luciano, boa noite, Ara. Agora eu não vou poder ficar cumprimentando a todos, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, nós precisamos pensar em como nós estaremos pós-Covid-19. E esse traçado com o livro é exatamente isso, porque muitas vezes nós estamos sempre em busca de algo que não nos satisfaz, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Na live passada, eu já comecei a apontar um pouco isso, quando eu falei de dois aspectos. Deixa eu só parar aqui a música que eu esqueci. Então, assim, o que nós vamos precisar pensar são em dois aspectos. A questão pessoal, né? Porque nós somos pessoas, nós temos a nossa vida pessoal e nós temos uma vida profissional, além da vida familiar também. Então, na pessoal, como é que está a questão do autoconhecimento? Nós sempre falamos isso na educação e precisamos bater muito mais agora nesse momento. Muitas vezes as pessoas elas não fazem essa reflexão. Então, como que eu posso me conhecer num momento como esse? Principalmente quando eu vou falar de uma rotina no meio de uma pandemia, né? Essa rotina toda se modificou, o âmbito familiar todo se modificou, temos várias questões envolvidas. As crianças em casa, os pais em casa, a família em casa, toda uma preocupação. Então, nós precisamos ter na nossa rotina a parte do autoconhecimento. E daí eu coloco para vocês em que momento dessa rotina você está no automático, né? Porque muitas vezes eu, Ana Regina, posso me pegar no sentido de, eu acordo, eu tomo café, eu tomo banho, eu escovo o dente, eu vou preparar as aulas, eu entro no ar, eu gravo uma live, eu posto alguma coisa, eu tenho meu momento de leitura, mas em que momento eu vou parar e tirar isso tudo do automático para eu ter a minha autorregulação do que eu estou fazendo? Então, isso é muito importante. O momento de refletir sobre as suas atividades, até mesmo para poder fazer as adequações necessárias, né? A rotina, ela é super importante, principalmente no momento como esse, onde nós temos uma mistura de sentimentos. Nós temos momentos de muita alegria, mas nós temos momentos de nem tanta disposição para fazer as coisas. Nós sabemos que nós precisamos cumprir com alguns deveres, mas nós ao mesmo tempo não sabemos como fazer isso, então é extremamente necessária a questão da rotina, né? Se você mora numa casa, quais são as atividades físicas que você pode fazer? Isso deve fazer parte de uma rotina no momento como esse, né, em que nós estamos dentro de casa.
Ouvir música, isso é muito sadio, faz muito bem, toca a alma, mexe com as emoções, renova. Então, isso é bem importante também. E você perceber o que não te faz bem dentro dessa rotina. Porque se nós já estamos num momento de Covid-19, de estresse emocional, e nós não podemos mudar nada. Boa noite, Aline, tô vendo você aí acenar. Boa noite, professor Jair. Boa noite a todos. Então, é necessário que nós tenhamos também essa paciência conosco. Isso é um movimento de autoconhecimento. A questão de perceber as emoções não é apenas perceber, mas como que você vai trabalhar isso, né? Se algo te incomoda, você tem que dar alguma solução ou até criar alguma estratégia para que você consiga lidar melhor com isso e isso seja menos impactante na tua rotina, tá bom? As emoções, nós vamos ver que elas serão muito expressas, né, nesse momento. Então, principalmente nas crianças, né, o choro, muitas vezes a euforia, às vezes estão elétricos, o que é que você faz para baixar tudo isso? Ou, enfim, tem várias maneiras de você extravasar tudo isso que nós estamos vivendo. Um ponto que eu coloquei aqui para vocês também é a questão de você procurar os programas que te agradam, né? Principalmente não escolher assistir tantos os noticiários. É claro que precisamos nos manter informados, mas o excesso de informação também compromete, né? Compromete as emoções, compromete o medo, a insegurança. E nós, nesse momento, precisamos valorizar muito mais as emoções com qualidade, né? Qualidade emocional, com positividade, com meditação. Você pode fazer meditação também para aliviar um pouco tudo isso. Então, os noticiários são importantes, mas escolha apenas um horário para assisti-los, tá bom? Vai assistir uma série, se você não gosta, descobre um programa que você gosta, vai procurar as lives, tem muitas lives acontecendo interessantíssimas. Nesse momento, as lives têm sido muito úteis, né? Claro que algumas é para divulgação, mas isso a gente pode também ver o que considera, o que não considera, tá bom? Ler livros, né? Estimular a leitura num local agradável, se você puder, né? Num lugar mais arejado da casa, mais iluminado, que te traga mais alegria e mais conforto. E as chamadas por celular, as videochamadas, isso é importante. Momento da água. É importante também nós sabermos que as chamadas, elas podem cair naquele ócio, né? Vou ligar só para saber como é que ela tá lá e tal. Não, não é isso. Tem pessoas tomando um chá da tarde juntos à distância, tem pessoas assistindo lives juntos de cantores. Então, essas reuniões, elas podem também ser frequentes com a tecnologia. Então, nós podemos exatamente isso, né? Usar bastante desses meios. Obrigada, Carol. Obrigada, Everton. Outra questão também, não precisamos nos cobrar tanto de estarmos bem todos os dias, né? Nós sempre escutamos e sempre fomos muito cobrados pela sociedade de sempre estarmos com um sorriso, de sempre estarmos bem, né? Elegantes, dispostos, profissionalmente, isso pesa mais ainda, mas no momento que nós estamos vivendo, isso não é possível. E daí vem aquelas frases que nós estamos também já saturados, no sentido de dizer assim, se você não estiver bem, tá tudo bem, né? Mas esse tudo bem não é menosprezar o teu sentimento, mas é dizer assim, se você não estar bem
hoje, no dia de hoje, não tem problema. Nós podemos sentar e verificar uma forma de amenizar esse sentimento, mas nós não podemos esconder, porque tudo que nós escondemos, de alguma forma, isso vai vir à tona depois, tá? Então, não tem problema não estarmos bem todos os dias. Nós estamos numa situação que não está dentro do nosso cotidiano, então faz parte também. Principalmente porque nós estamos lidando com vários aspectos juntos, né? O aspecto financeiro, o aspecto do medo, da insegurança, do que virá amanhã, do que será amanhã. Será que essa pandemia acaba hoje, acaba amanhã, acaba em maio, acaba em junho, acaba em agosto? Quando que acaba? Né? Nós não sabemos. Então, isso tudo nós temos que trabalhar. Você precisa criar uma estratégia. Eu sempre digo assim, menos um dia vivido no meio dessa pandemia toda, né? Então, acaba o dia, eu falei assim, menos um dia, vencemos um dia. Então, pense dessa forma também, né? Se você puder, claro, ou se você criar uma outra estratégia, é excelente também. A questão emocional, ela tem vindo muito forte, né? Por isso que agora nós temos muitos apoios psicológicos para os pais, para as crianças, para os profissionais, inclusive a professora Andréia, né? Que depois, se alguém tiver interesse, for professor e precisar desse apoio emocional, pode me procurar. Ela está fazendo isso de forma voluntária, então é bem interessante que nós estejamos aí amparados também. Com todas as mudanças, será que nós já paramos para pensar em como nós estaremos pós-pandemia? Você já parou para pensar? E quando vocês pensam um pouquinho e me dão um retorno aqui nos comentários, eu peço para que vocês printem a tela e marquem a página do nosso Instagram, tá? Ana Regina Caminha Braga, e faça o seu comentário. Isso é uma forma de você colocar isso para outras pessoas e também da gente convidar outras pessoas a participarem e assim multiplicar o conhecimento, tá bom? Então, o que vocês pensaram? Como vocês estarão? Né? Como que nós vamos encontrar esse grande ó que o livro tanto fala? Não sei se vocês já leram, mas é esse livro aqui, ó. Como que nós vamos encontrar esse grande ó? E esse momento, então, divida conosco, compartilha conosco, Sandra. Então, é assim, como que nós vamos encontrar o grande ó? Esse é o exato momento de nós fazermos isso, né? Por quê? Nós estamos parados em home office, mas nós temos um tempo do ócio. E no ócio nós temos ideias, nós podemos, com a mente mais fresca, né? Como nós podemos falar, nós podemos criar também novas estratégias. O nome do livro, Carol, é A Parte que Falta Encontra o Grande Ó. Vou mostrar aqui de novo para vocês. A parte que falta encontra o grande ó. Tá? E daí, outra pergunta também. Será que nós sabemos o que falta? Muitas vezes nós reclamamos, mas só reclamamos, né? A gente não sabe o que está faltando. A gente reclama da mãe, a gente reclama do pai, a gente reclama do filho, a gente reclama do marido, a gente coloca a culpa sempre no outro, né? Mas como que nós vamos fazer a diferença? Quem tem que encontrar os caminhos somos nós. A vida é nossa. É difícil? É difícil. Dói? Dói. Mas nós precisamos encontrar uma estratégia, né? Então, o que está faltando para você nesse momento que você pode fazer assim que acabar a pandemia? Por exemplo, hoje eu tô assim. Mas se disserem assim, vocês podem sair do isolamento social
Eu sei o que eu vou fazer. Eu já tenho as minhas estratégias montadas, tá? Esse livro, ele tem muita ilustração, então se você quiser ler com uma criança, também é possível, tá? Quais são os seus novos planos? Nós precisamos fazer novos planos diariamente. Os planos, os sonhos, as estratégias, eles vão nos movimentar para o amanhã, tá? Então, estejam sempre pensando nisso. Hoje eu tô assim, mas que bom que amanhã eu posso estar diferente, tá? O que precisa mudar e inovar? Essa palavra nós vamos falar ainda por algum tempo. Inovação, né? Inovação. Nós estamos no tempo de inovar, fazer coisas diferentes. Como pessoa, qual foi o seu maior aprendizado durante o Covid-19? O isolamento social. Exatamente, a Yara está falando, a preocupação deve ser como estaremos e como os outros estarão. Devemos estar prontos para as mudanças. Muito bem, e daí a Yara me traz uma outra reflexão, que é uma palavrinha que tá na moda, né, gente? Nós temos umas palavras de moda, assim, e que, sinceramente, me incomodam muito, né? Por exemplo, a questão da empatia. Ai, você tem que ter empatia pelo outro. Mas se nós formos refletir, será que nós ainda estamos nesse movimento? Nós já estamos nesse movimento de empatia pelo outro? Não. E isso eu vou falar mais pra frente também. Nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro porque a nossa individualidade é muito mais alta, é maior, né, do que olhar para o outro. Então eu sempre digo assim, vamos ser pelo menos solidários ao sofrimento do outro, tá? Aqui, como profissional, qual será a sua reflexão? Principalmente porque nós temos um nível de desemprego altíssimo. E eu não tô falando só nível Brasil, é nível mundial, né? Hoje no noticiário falaram o número expressivo de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, né? Falta de alteridade, muito bem, Sandra, é isso mesmo. Então, assim, nós precisamos pensar um pouquinho qual que vai ser essa reflexão, né? Eu já levo isso para a vida pessoal e para a vida profissional também. A Lísia tá dizendo, tudo mudou já. Deixar de pensar em si e pensar no outro. É o que eu vou falar mais para frente também com vocês, tá? Agora que vem. Quais são as reflexões? A Mazé entrou ali, é um pouco do que eu já conversei também com a Mazé. Vai mudar o valor da vida. O valor da vida por quê? Nós entramos num ciclo vicioso de que eu acordo, faço tudo em casa, saio correndo, trabalho. Às vezes a gente dá um bom dia pro colega, pro profissional do nosso lado, mas a gente não sabe o que ele tá passando, a gente não troca, não aprofunda mais uma palavra, tá? Então, esse valor da vida vai mudar com certeza, tá? Eu sempre tive o valor da vida na minha caminhada, mas a partir de agora eu sei que farei diferente. A importância das pessoas, porque nós estamos sentindo isso na pele, né? A Lísia tá falando, se não tivermos empatia, perderemos muitos. O vizinho, o pai do amiguinho do filho, o dono da mercearia, exatamente. E quando nós falamos desse momento de pandemia, por que nós estamos tão assustados? Porque os números estão virando rosto. Tem rostos conhecidos no meio de tudo isso. Então, começa a me afetar. Nossa, o marido de uma amiga faleceu. Nossa, o pai de uma amiga faleceu. O pai do filho do coleguinha do meu primo faleceu. Então, assim, a gente começa a identificar rosto, tá?
Então, a importância das pessoas, elas vão vir. Porque eu vou ter saudade de tomar o café com uma colega, eu vou sentir saudade de poder sair do meu prédio, descer e passear na rua, de encontrar o vizinho. Eu nem falava com o meu vizinho, mas agora eu vou sentir falta de falar com o meu vizinho, de compartilhar momentos com a minha família, de valorizar esses momentos, né? No meu trabalho, ainda bem que eu tenho um trabalho, às vezes a gente vai, ai meu Deus, de novo, e resolve problema, e tudo a gente reclama, né? Porque nós somos seres humanos e a gente reclama mesmo. Nós vamos também compreender melhor o porquê que nós nos estressamos tanto. O nível de estresse, né? O nível de estresse que o professor chegou, o nível de estresse que o médico chegou, que o enfermeiro, que o advogado, que os garis chegaram, né? Que todas essas pessoas que nós estamos vendo em evidência agora, eles sempre estiveram em evidência e nunca foram valorizados e vistos. Então, por isso que o momento de pandemia desses nos faz olhar a outra parte do O que nós queremos encontrar. O que falta para nós encontrarmos o grande O? Esse é o paralelo, né? Para piorar, em Curitiba, uma estiagem, devemos refletir sobre os recursos naturais. Exatamente, Sandra. Se você puder explicar um pouquinho melhor o que você quis dizer ali, depois eu volto para ler os teus comentários. E daí eu trago uma frase do Cortella que eu adoro, né? E que ele diz assim: quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. Eu vou repetir que acabou de entrar uma pessoa que é a professora Andréia. Uma frase do Cortella: quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. E aqui, gente, o Cortella, como um bom sábio, ele vem nos responder exatamente esse momento que nós estamos vivenciando, né? O universo, tudo que nós jogamos para o universo, tudo que nós jogamos para o planeta vai refletir em nós. O que nós estávamos jogando, né? Claro, veio uma epidemia, veio um monte de coisa, mas isso vai nos fazer refletir sobre tudo, né? Para nós cuidarmos do meio ambiente, para nós cuidarmos das nossas famílias, para nós cuidarmos dos nossos amigos, para cuidarmos de quem não conhecemos também, né? Para quem não conhecemos, não reconhecemos. Então, isso é muito importante. A Lízia está dizendo: o rio Passaúna, que abastece Curitiba, está abaixo do limite. Acho que foi a isso que ela se referiu. Ah, tá. Sandra, estamos com racionamento de água aqui. Dá para viver com menos. Talvez seja essa a lição. Exatamente. E nós chegamos a essa conclusão. Nós conseguimos viver com menos e nós conseguimos viver com menos estresse. Com menos egoísmo, sermos mais seres humanos. Como profissionais, primeiro nós temos que ser seres humanos, né, na nossa essência, na nossa vida pessoal. E depois na nossa vida profissional também. Tudo vai mudar. Pós-pandemia, tudo vai mudar. Então, essa frase do Cortella, quando eu estava elaborando o nosso momento aqui, eu pensava muito nisso, né? Que realmente se vale a pena nós continuarmos do jeito que nós estávamos. Pelo jeito não valia a pena. Então é preciso que todo mundo pare realmente. As famílias cuidarem dos seus filhos, cuidarem dos seus relacionamentos, os profissionais descobrirem novas estratégias, novos desafios, né? Pós-pandemia nós não seremos mais os mesmos profissionais. As empresas não trabalharão da mesma forma. Então, nós, na nossa essência, precisamos mudar para nos adaptarmos. É uma fase de adaptação.
E daí o nosso modelo de vida se desfez pelo nosso comportamento. A falta da inteligência emocional também nos leva a muitos caminhos que não agregam. As relações, o universo, o mundo, o outro. O que é encontrar o grande ó? É você encontrar uma parte que está faltando. Aquilo que te satisfaz, aquilo que te dá prazer na vida pessoal, na vida profissional. E daí volta a pergunta, né? Porque a professora Ana Regina é insistente. Qual é o grande ó da sua vida? O que está faltando, né? Esse é um momento de muita reflexão para nós. Então, o que está faltando para quando acabar a pandemia, nós estarmos diferentes, tá? Nós sempre procuramos as coisas fora, né? Por que a gente procura sempre as coisas? Ou é no outro, ou é em algum lugar, ou é em outra pessoa, né? A gente sempre se apega a alguma coisa. A Lízia tá dizendo, Ana, vivemos em constante mudança, mas esta vai ser radical. Na educação, na família, no trabalho, acredito que haverá a valorização de muitos profissionais que até então não eram nem lembrados. Exatamente isso. Muitas vezes nós vamos numa consulta médica. Nós vamos porque nós sabemos que é ele que vai resolver, mas nós valorizamos? Muitas vezes nós vamos lá no laboratório retirar um exame de sangue, fazer um exame de sangue, pronto, mas será que a gente diz assim, poxa, mas foi essa técnica de enfermagem que conseguiu tirar o meu sangue assim de primeira? Eu tenho dificuldade, porque a minha veia é uma coisa de louco. Então, eu valorizo muito, né? O gari. Muitas vezes nós passamos e nem valorizamos, né? Então, e é ele que deixa a cidade limpa, para que nós possamos passar e jogar o papel lá muitas vezes no chão. Então, vai ser diferente, vai ser diferente. Como saber que é a parte certa? Como você pode saber que encontrou o grande ó, né? Mais uma vez, eu só vou pedir para quem estiver assistindo printar a tela e colocar lá, né, e marcar a nossa página na Regina Caminha Braga, tá? A Yara tá falando, meu questionamento tem sido pensar no que temos que aprender com toda essa situação. E é o que nós estamos falando aqui, né? Encontrar o grande ó é uma situação de muito autoconhecimento, de muita reflexão. O que nós precisamos aprender, né? Com certeza o universo conspirou e disse assim, agora vocês vão aprender. Os curitibanos agora vão se cumprimentar, exatamente, né? Ai, ai. Mas enfim, como saber que é a parte certa? Nós nunca teremos uma parte do grande ó certa. Por quê? A nossa vida é um movimento. A nossa vida é um ciclo. Então, você começou um ciclo, você vai atrás do grande ó. Finalizou esse ciclo, você vai estar sempre atrás de um grande ó, tá? A Marta tá falando ali, temos que mudar o pensamento dos nossos dirigentes. Caso contrário, nada será mudado. Exatamente, né? Mas outra questão, os dirigentes, eles são escolhidos, né? Então, o nosso pensamento deve estar muito embasado para nós escolhermos também certo, tá? Isso que nós precisamos. E é desde criança que nós vamos ensinar isso, né? A Lízia tá dizendo, o Alexandre dá oi para as pessoas da janela. Gente, o Alexandre é fora de série, né? O Alexandre é uma figura. É uma criança aí, um bebê, mas que ensina muito. É muito bacana. Então, estamos sempre incompletos e nessa busca do encaixe, tá? Na busca do encaixe. Nós só vamos encontrar o encaixe mais adequado se nós pararmos para refletir na escolha. Muitas vezes nós fazemos as coisas no automático, como eu comecei a falar, né? Ah, não, eu vou lá e faço assim, tá bom. Calma, para, pensa, respira,
né? Será que isso vai dar certo para mim, para o outro? Vai ser bom profissionalmente? É preciso analisar as coisas. Mudar o pensamento do outro é difícil. Se convence pelo exemplo. Vamos tentar a nossa parte. Sim, mas daí o Karnal vem com uma grande citação que eu vou já terminar a live e daí a gente vai terminar refletindo sobre isso, Sandra. A parte do ó, as partes que faltam, os pedaços incompletos, as partes que são maiores e a gente quer encaixar, né? Se forem maiores do que a peça, não vai encaixar, meu povo. A gente tem que encontrar a peça adequada. A Alessandra está dizendo, acredito que vamos voltar a dar valor às pequenas e simples coisas da vida. Espero que possamos sair dessa melhores. Exatamente. Então, nós precisamos tentar ser mais atraentes, mais vistosos, né? Foi isso que eu coloquei aqui. Mas não é vistoso para o outro, para que o outro diga que me aceita, mas era ser vistoso e ser reconhecido, que é o que tá faltando, né? As pessoas serem reconhecidas como elas são, tá? Aí eu coloco outro aspecto aqui, é que no livro tem uma parte que o grande O é muito grande, né? E que aquela peça, ela não se sente capaz de encaixar ali. Mas o que acontece? O nosso pensamento, ele muda. Nós crescemos, né? Nós crescemos no pensamento, na visão de vida, na visão de família. E muitas coisas não vão mais se encaixando. E isso faz parte também. Tem partes que são quebradas, tem partes que têm mais divisões, e isso tudo é aprendizado. Outra questão que eu coloquei aqui é que não cabe mais, né? Então nós precisamos entender o que não nos faz mais parte. Pode ser que um dia fez parte, mas agora não faz. Então abre mão, né? Inova, adapta. Vai fazer o que é necessário, mas não é mais possível ficar desse jeito, porque o pensamento mudou, o encaixe não vai dar certo. Então, vamos lutar aí por encontrar esse grande O da forma adequada. Numa parte do livro, ele diz assim, a parte que falta diz para o grande O, acho que você é aquele que eu esperava. Talvez eu seja a sua parte que falta. Daí continua. Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Então, é isso que a Lízia falou. Recomeça, renova, molda. Como é que nós vamos moldando uma peça preciosa? Nós vamos lapidando. Então, é exatamente. Encontrar o grande O é você lapidar um cristal, né? Então, lapidar uma pedra, isso que é necessário, tá bom? Por que nós não encontramos o grande O? Porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, né? No nosso potencial profissional, no nosso potencial pessoal. Então, tudo que o outro me diz me afeta. Né? Então, se o outro diz assim, você não realizou certo, então você já vai para casa frustrado e daí você não consegue reverter essa chave e você acha que você realmente não é capaz. A decisão a ser tomada pós-pandemia, que é esse nosso tema, ela deve ser planejada e estruturada. Então, eu sempre digo para os meus alunos, tenha um caderno e uma caneta na sua cabeceira, na sua cama, onde você puder, perto de você, para que você possa anotar todas as suas ideias, todos os seus planos e assim você consiga lidar, né? Isso é uma questão de uma ação implementada na sequência, né? Essas inovações que nós vamos fazer e nós não vamos ter o resultado logo,
nós vamos ter o resultado a longo prazo, né? Então, o que você traçar hoje, pós-pandemia, você terá um resultado lá na frente. Mas foi você que escolheu. Se você errou, se você acertou, isso daí você vai ajustando depois, tá? E resiliência, essa é a palavra, resiliência. Autoconhecimento, resiliência, tá? Se preparar para o novo, para adaptação e para ouvir. Nós precisamos ouvir mais, como profissionais e como pessoas também. Acreditar que do outro lado tem outros potenciais também. Aí, então, para fechar, mas colocaram um comentário ali. Eu acho que temos que ter metas, sonhos e planos, mas ter em mente que nem tudo vai dar certo de primeira. Daí recomeça, daí renova, daí molda. Planos a longo prazo, médio e curto. Exatamente, é exatamente isso. Encontrar o grande O é você ter metas, sonhos, planos. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde é muito fácil nós nos abatermos, né? Como pessoas, como profissionais. E isso nós podemos minimizar com todas essas questões. É o que nós temos falado toda segunda-feira, né? Rotina, planejamento, sonho, estratégia, mudança, inovação, resiliência, tá? A questão da empatia eu mudo para a questão da solidariedade, né? Para nós conseguirmos primeiro esse ato solidário e depois, mais para frente, nós vamos amadurecer a empatia, que é algo mais aprofundado, tá bom? E aí, para fechar, o que a Sandra, a Lísia e todos fizeram aí de comentários, é que o Karnal, ele diz uma frase muito bacana, tá? Ele diz assim, o que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso é que muda tudo, tá? Então, o que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso é que muda tudo. Muitas vezes nós ficamos muito na leitura, no livro, na estratégia, no planejamento e nós esquecemos do que? Da ação. Nós precisamos agir enquanto pessoas e enquanto profissionais. E outra coisa, né, que é algo grave. Se nós não conseguirmos mudar com as nossas atitudes o nosso meio, né, o nosso meio onde nós convivemos diariamente, a gente não consegue dar o próximo passo, que é mudar o outro, tá? Não é mudar o outro, mas é você deixar pelo menos uma marquinha registrada no outro. Esse é o importante. Pós-pandemia, nós precisamos sair modificados, né? Pelo menos dizer assim, eu aprendi que o isolamento social me fez mais forte, me fez mais ser humano, me fez inovar como profissional. Nesse tempo eu pude contribuir com pessoas, eu pude ouvir pessoas, eu pude ser ouvida, eu pude ser amada, eu pude ser querida, né? Eu pude chorar, eu pude esbravejar, eu pude xingar, faz parte. Como eu falei, não precisamos nos cobrar de todos os dias estarmos bem, tá? Isso não é obrigatório nesse momento, tá? A Mazé colocou aqui, marcar de forma positiva e não tentar mudar o outro. Muito bem. A Lísia disse parabéns pela fala, Ninha, obrigada. A Sandra disse plantar uma semente, exatamente isso. E nós precisamos entender que nós não vamos mudar o outro completamente. Mas algo lá na essência do outro é preciso tocar, né? Nem que o outro diga assim, putz, o que a Ana Regina faz sentido, o que a Ana Regina disse faz sentido. O que a Lísia disse faz sentido, o que a Mazé disse faz sentido, o que a Rebeca disse faz sentido, o que a Ana disse faz sentido, o que a Sandra disse faz sentido, tá bom? Então, que nós possamos ficar com essa reflexão na noite de hoje. Agradeço a presença de todos e printem, marquem, compartilhem, convidem as pessoas,
né? E assim a gente vai ajudando, contribuindo, tirando dúvidas, colocando as nossas reflexões. Aqui é um ambiente para isso, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite a todos, um bom descanso e até segunda-feira às 19h30, tá bom? Até mais, gente, tudo de bom! Valeu, Yara. Obrigada, Sandra. Obrigada, Mazé. Muito bom. Oi, Raquel. Enquanto vocês estão saindo, eu vou... Obrigada, Ana. Vou hidratar. Boa noite, Valesca. Enquanto vocês vão saindo, eu vou cumprimentando que nem sempre dá tempo. Vamos lá, agora eu vou encerrar, gente. Boa noite e até segunda-feira. Obrigada, Marta. Nós somos lindos. Obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Boa semana. E qualquer coisa estamos à disposição aí para tirar as dúvidas, tá bom? Até mais, Rebeca. Qualquer hora eu apareço aí com vocês. Esse é o livro. Marta Braga. Até mais, gente. Boa noite. Mãe, beijo. Saudades. Eu quero que essa pandemia vá embora para eu poder te ver, tá bom? Saudades da família. Beijo.